Que evangelho você está vivendo? O que evangelho pregaram para você? Será que você está vivendo ou vivenciando o verdadeiro evangelho? Perante tantos evangelhos que têm surgido e tantas modas mirabolantes que têm surgido nesta hora, precisamos ficar preocupados para analisarmos segundo a palavra, tudo à luz da palavra, da sã doutrina, o que é de fato o verdadeiro evangelho do reino. Me acompanhe nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Não esquecendo que o PDF do estudo estará em breve no canal do Telegram. Vá na descrição do vídeo e esteja com a gente para ver o que podemos te oferecer, tá bom? Olha só, já anotei aqui em hebraico e em grego essas duas palavras. Aqui está escrito besorá, bet, aqui é sim, não é shin, aqui passa a ser sim. O, que seria o vav com pontuação para o resh e o ei. Aqui se escreve, ou transliterando é besorá. Besorá. Besorá é boas novas, boas notícias. E aqui em grego temos a palavra evangelho. Evangelho, não esquecendo que essa palavra evangelho é em grego, tá bom? Em grego, o certo é boas novas. Tanto para besorá, em hebraico, besorá, e essa palavra besorá, que seria boas novas, ou evangelho, aparece no Primeiro Testamento, aparece no Tanakh, aparece nas histórias, você pode ver nos livros, de primeiro livro de Samuel, segundo Samuel, aparece lá, você pode encontrar em Isaías, olha, onde mais marca em Isaías 52:7, vou anotar aqui, Isaías 52:7, onde diz claramente que quão formosos são os pés sobre os montes aqueles que anunciam o evangelho, que anunciam as boas novas. Olha, em Isaías já está sendo anunciada a palavra boas novas, besorá, em hebraico. E são formosos os pés. Por que os pés? Porque você pode ver que os pés sempre são um símbolo da caminhada no evangelho, ou seja, na caminhada das boas novas. Lembra da armadura de Deus em Efésios capítulo 6? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e o calçado do evangelho da paz. O evangelho da paz. Então, temos aí um calçado simbolizado alegoricamente, uma caminhada por onde adentramos pisando, levando esse santo evangelho, será o evangelho, verdadeiro evangelho da paz, o evangelho do reino. Inclusive, adentrar numa casa, precisamos falar, paz seja nesta casa, tá bom? Então, esse evangelho é reconhecido como esse evangelho santo, o evangelho das boas novas, que é representado aqui como um calçado. Formosos são os pés. O próprio Jesus citou Isaías 61:1. Isaías também 61:1 fala que o Espírito está sobre mim e me ungiu para pregar o evangelho. Em hebraico, para pregar essa besorá, que seria as boas novas. Leia lá. E o próprio Jesus citou isso quando entrou na sinagoga e quase o mataram, porque queriam apedrejá-lo, e se cumpriu de fato essa profecia. Então, o evangelho já está programado antes da fundação do mundo. O evangelho já vem, essas boas novas já vêm num reinado sobrenatural, porque Cristo sempre foi rei. Agora, sempre existiu esse reinado, só que agora esse reinado é manifesto em Cristo. Por isso que quando o próprio Yeshua começa o seu ministério, ele diz: eis que o reino do céu chegou até vós. Então, a boa nova do evangelho, como já tenho falado muito sobre isso, é anunciar que o reino de Deus chegou até nós. As pessoas me perguntam: Natanael, você acredita que o reino está aqui na terra? Lógico, Jesus trouxe espiritualmente o domínio, a autoridade, os princípios do reino para nós. Muita gente pensa que o reino será aqui na terra. Por favor, esse é outro tema, mas eu não acredito piamente nisso. Não. Eu não acredito nisso. Eu acredito, para quem não me conhece, mas eu acredito num céu de glória. Um céu de glória. Se alguém quer ficar na terra, é problema dele. Mas eu tenho base e estrutura para acreditar que o céu é uma dimensão celestial, sobrenatural, supranatural, atemporal, adimensional, que não se pode mensurar. E tudo que nós temos de relatos
no céu de glória no Apocalipse, porta, cidade, muro, tudo isso é uma grande alegoria, já tenho falado sobre isso. Muita gente diz, não, mas está escrito que tem portas, tem medidas, beleza, não, se é literal, diz que tem pérolas, são pérolas as portas, são pérolas gigantes, então se tem pérola lá, deve ter ostra no céu então, de onde são essas ostras? De onde tiraram essas pérolas? Então, por favor, vamos usar um pouquinho de inteligência e vamos compreender que toda essa dimensão mensurada é uma revelação de algo que é imensurável. O céu é algo imensurável. Outra coisa que eu sempre digo, quando, já estou desviando um pouco do assunto, mas quero tratar sobre isso. Muita gente me diz, Deus está no céu, querido. Então o céu é maior do que Deus? Existe algo maior do que Deus? Querido, os céus estão em Deus. Ele é os céus, a essência sobrenatural da sobrenaturalidade do próprio Deus, que Deus é Espírito, tudo está nele. A palavra diz que tudo foi feito nele, para ele, por ele, tudo está nele. Então, esse tema temos delongas aí para falar sobre isso. Agora, o evangelho que nós pregamos, em primeiro lugar, é o evangelho genuíno dos céus, é o evangelho do reino dos céus e do reino de Deus. Tá? O reino dos céus é a dimensão sobrenatural que nós não compreendemos e nunca teremos mente para entendê-la, a não ser por uma revelação do Espírito. Segundo, o reino de Deus é o domínio da autoridade de Deus aqui na terra, nos preparando para estar um dia eternamente com o Senhor. Tá bom? Então, vamos lá. Nós precisamos entender esse evangelho santo, esse evangelho das boas novas, que já aqui na terra nos prepara para estarmos eternamente com o Senhor, para estarmos eternamente com o nosso Deus. Né? E fugirmos dessa dimensão física, temporal, que pode ser medida, que pode ser cronometrada, que é atemporal, não é medida por cronos, mas é medida por um tempo que não se pode medir. Não existe nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Não existe nada a não ser o tempo da eternidade santa. Então, esse evangelho prega esse reino. Estou falando tudo isso porque esse evangelho traz o conteúdo, a substância daquilo que não se pode mensurar. Então, em primeiro lugar, esse evangelho que estão pregando encaixotado em quatro paredes, estou falando novamente no assunto porque eu preciso e vou falar todas as vezes que eu puder. Se você não gostar, deixe seu comentário. Se você acha importante, ou crê que é importante, deixe seu comentário, porque eu preciso falar, nem que seja 1 milhão de vezes. Eu preciso falar de que o evangelho que muitos estão vivendo é denominacionalista. Alguém que me diz, eu pertenço a uma igreja denominacional, mas eu não estou me corrompendo. Querido, é possível estar no meio da prostituição, e não concordar com a prostituição? É possível estar no meio de um prostíbulo, no meio das prostitutas e pregar que eu não vou me corromper? Queridos, ou eu estou lá ou eu não estou lá. Em Apocalipse 18, versículos 3 e 4, fala da Babilônia, a qual engodou com sua prostituição. Essa é a sistêmica, onde muitas, entre aspas, igrejas estão engodadas com mal, com pecado, e a ordenança é saia de lá. Vou ler aqui, meu Deus do céu, eu preciso ler. Saia de lá, saia, você é santo. Olha o que diz o versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do seu furor e da sua prostituição. Você sabe que a Babilônia aqui está tipificando toda essa corrupção no mundo, de uma forma também eclesiástica, esse engodo que está nas igrejas, na política, esse é um poderio maligno global. E nós não podemos fazer parte desse evangelho corrompido babilônico, o evangelho satânico. E estamos vendo muitos líderes se misturando com o ecumenismo, com o Papa. Pesquise sobre isso, líderes, entre aspas, santos de Deus, se misturando com o Papa, esse franciscano que só prega asneira. E nós precisamos ter cuidado com isso. E já muitos se envolviam no tempo passado com o reverendo Moon, com seitas satânicas. Coisas absurdas estão acontecendo e o povo, igual o gado seguindo um segmento que se diz evangélico, mas nunca foi. Nunca pregou o verdadeiro evangelho. Então nós temos que tomar uma determinação. Escute, está chegando o tempo, ou você é ou você não é. Andar tampando o sol com peneira não dá mais. Ou você sai de lá, ou você está lá no meio dos perversos. E Deus não vai te usar lá para você ser luz lá, porque esse povo quer isso e gosta disso. E há juízo de Deus. Agora nós temos que estar no meio dos perdidos, dos que estão desprovistos de salvação. Ir lá no mundão e salvar almas. E não estar no meio do engodo desse tipo de igreja que nunca conheceu o verdadeiro evangelho. Olha o que diz aqui.
Diz também aqui que eles se prostituíram, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, e se enriqueceram às custas da sua luxúria. Isso já entrou nesse movimento denominacionalista, que engodou numa sistêmica diabólica, que só pensa em luxúria, só pensa em luxo, a diferença de luxúria e luxo, e pompa e dinheiro. Ouvi também, diz aqui no versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Então se eu faço parte de algo maligno e digo, não, tem que encobrir os pecados, porque muita gente tem me falado assim, não pode mostrar as vergonhas do líder, não pode mostrar as vergonhas do santo patriarca, querido, isso é diabólico, encobrir engodo satânico, engodo pecaminoso, isso é satânico. Sai dela, povo meu, saia disso, para não participar dos seus flagelos. Sabe por quê? Porque os seus pecados chegaram até o céu, diz aqui no versículo 5. Então, há uma igreja corrompida que não prega o verdadeiro evangelho. Há muitos segmentos denominacionalistas, organizações com pompa diabólica da Babilônia. E eu preciso entender que o evangelho não aprova isso, porque o verdadeiro evangelho é o evangelho de um reino santo, de um reino puro, de um reino celestial, de um reino de glória, de um reino de poder. Então o primeiro título que nós damos a isto é Evangelho do Reino. Vou ter que apagar aqui, Evangelho do Reino. Olha só, Evangelho do Reino. Quais são os pontos que fazem com que eu reconheça o verdadeiro evangelho? Vamos usar títulos ou expressões pela própria palavra dada ao evangelho. O evangelho um só, mas você vai ver vários títulos: Evangelho do Reino, Evangelho de Jesus, Evangelho do Senhor, Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo, Evangelho da Graça, Evangelho da Paz, Evangelho da Cruz. São vários títulos usados na própria doutrina, usados por Paulo e até pelo próprio Yeshua HaMashiach, anunciando esse evangelho. Então são títulos que nós precisamos prestar atenção. Primeira expressão, Evangelho do Reino. Então, queridos, há um reino. Já tenho falado sobre isso. Muita gente, por eu falar tanto em reino, pensa que eu estou pregando um reino aqui na terra. Por favor, talvez você não me conhece, mas eu acredito em um reino sobrenatural de glória, atemporal, como já falei, já expliquei. E muita gente nunca vai entender isso. Agora, preste atenção, esse evangelho do reino, o próprio Jesus em Mateus 24:14, Mateus 24:14, me acompanhe nisso aqui, 24:14, o próprio Jesus diz que nós seríamos usados para propagar esse evangelho do reino, e o evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunho das nações, e depois virá o fim. Então nós temos uma comissão de dominar lugares geográficos, lares, desde uma casa, a uma rua, uma cidade, até os confins da terra. Esse reino vai dominar a terra, e precisamos anunciar isso, porque esse reinado santo é o domínio sobrenatural desse rei Jesus, que nos dá autonomia como igreja para podermos anunciar, nos dá potestade, nos dá autoridade para anunciarmos esse reino de Deus. Agora a pergunta é, como estamos levando esse reino avante? Onde está reinando o pecado? Onde está reinando o tráfico, a maldade? Onde está reinando a prostituição, o adultério? Onde está em geografias, até em lugares onde está reinando o poder das trevas? De que maneira estamos tomando territórios com o poder do reino de Deus? Então, em primeiro lugar, o verdadeiro evangelho, se esse evangelho que está sendo anunciado, tem que ser esse evangelho do reino. Agora, como eu propago esse evangelho do reino? Eu tenho que me perguntar de que maneira eu estou representando esse evangelho do reino. Em segundo lugar, diz evangelho de Jesus. Olha só, ponto 2. Vou colocar abreviado aqui, de Jesus. Jesus, né? Eu preciso falar Jesus porque essa é a palavra transliterada para o nosso idioma. Muita gente diz, não, essa palavra é maldita, por favor, gente. Tem que ser Yehoshua, Yahushá, e inventam cada coisa, querido. Por favor, por favor. Tem gente que não sabe nem um pingo de hebraico, ainda quer dar lição de moral, trazendo uma ideia do hebraico, sendo que existe o hebraico pictográfico, o hebraico que depois foi remodelado pelos maçoretas. São vários tipos de hebraico que vão evoluindo até surgirem as pontuações vogais. Não quero nem entrar nesse quesito. Eu estou falando
estou falando de um nome que para nós em português é Jesus, né? Jesus em grego e também Yeshua, Yahushua, como você queira interpretar em grego, ou em hebraico, perdão, mas não se bitole, porque tem gente que, repito, não tem nem ideia de como é o alfabeto hebraico e quer ensinar alguma coisa em relação a isso. Então, por favor, não entremos em bitolações. Então, existe um nome que nós em português falamos Jesus, Jesus, e em hebraico, como você pode ver nas próprias lições que eu tenho falado aqui, do nome ou as letras que compõem o nome de Jesus em si. Agora, preste atenção. Esse evangelho deve ser o evangelho do Messias, é o evangelho de Jesus, porque Jesus é uma pessoa, Yeshua, Yahushua, como queira falar. Essa pessoa gloriosa é uma pessoa que quer se revelar. Eu posso até querer conhecer o reino de Deus, mas não posso me esquecer da pessoa. Por isso que para entrar nesse reino, eu tenho que ter um relacionamento e uma revelação da própria pessoa de Yeshua HaMashiach. Eu posso ter uma revelação ampla do evangelho do reino, porém, de repente, não estou tendo uma revelação pessoal da pessoa de Jesus. Isso é o que eu preciso entender. Por isso é chamado o evangelho de Jesus. Aonde aparece isso, Natanael? Em Atos 8:35. Eu quero salientar algo aqui. Atos 8:35. Em português, pelo menos as versões que eu vi, está totalmente mal traduzido, porque em espanhol está muito fiel a tradução e eu vi já no original está escrito especificamente Evangelho de Jesus. Por quê? Porque a passagem onde Felipe está evangelizando o eunuco, e aqui está escrito, e ele pregava Jesus. Não está escrito pregava Jesus, pregava o Evangelho de Jesus. Em grego está Evangelho tou Iesus, certo? Ou seja, originalmente está escrito, pregava o Evangelho de Jesus, ele pregou o Evangelho de Jesus, ele pregava o Evangelho de Jesus, ou seja, essa é a colocação correta do que foi escrito. Em espanhol está, le predicava el Evangelho de Jesus. Então tiraram a palavra Evangelho. João Ferreira de Almeida, depois de cometer 2000 erros nas traduções e bagunçar, lamentavelmente, com a tradução em português, não estou medindo palavras para dizer que João Ferreira foi muito bem intencionado, mas tinha só 16 anos, bagunçou com a tradução em português. Então vá para os originais, tá bom? Agora, aparece lá o Evangelho de Jesus. Não podemos tirar algo que está no original, nem acrescentar algo que não está no original. Então, Evangelho de Jesus está em Atos 35 no original. Tá bom? Então nós temos que saber que o porquê Felipe pregou o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque o eunuco estava lendo o profeta Isaías, você sabe, estava na carruagem, ele era um príncipe, era um tesoureiro da rainha da Etiópia, e ele, logicamente, veio para adorar, e ali estava buscando ali em Israel, talvez a resposta para muita coisa que ele estava perguntando. E nós sabemos que há muitos africanos etíopes que já haviam uma vertente judaica através da rainha de Sabá e adoravam o Deus de Israel. Agora preste atenção, ele está lendo e ele lhe pergunta, o que lês? Você entende o que está lendo? Como poderia entender se não há quem me explique? Pois é, ele convida para entrar e ele prega sistematicamente, categoricamente, com autoridade, o Evangelho de Jesus. Ele revela a pessoa de Jesus, de Yeshua, Yahushua. Meu Deus, essa pessoa que é revelada e ele compreende ao ponto de ser tão prático e profundo ao compreender que ele decide se batizar. Ele diz, aqui tem algo, o que impede que eu seja batizado, glória a Deus. Esse é o menor discipulado que a gente pode ver, me dá alegria de lembrar disso. E o próprio Felipe diz, ei, não impede se crer de todo o teu coração que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, é o Salvador da sua vida, se você crer de todo o teu coração. Então, a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus foi revelada, a pessoa de Jesus, o nome de Jesus foi revelado a ele e ele, de fato, teve um encontro pessoal. Agora, eu posso querer me adaptar ao reino, usufruir do reino de Deus e estar no meio até de uma igreja que entende o reino. Se a igreja é denominacionalista e não entende o reino, aí é pior, mas de repente você entende o reino, mas pode existir a possibilidade de eu estar vivendo um evangelho do reino
que ainda não me revelou a pessoa de Cristo. Sim, eu conheço muita gente que usufrui do reino, vive o reino, mas não tem um encontro pessoal com Jesus. Então esse evangelho consiste em conhecer a pessoa de Yeshua, Yeshua HaMashiach, Jesus é a revelação. Então esse encontro pessoal com ele é um fundamento para ter a certeza de que eu conheço o evangelho de verdade. Então, evangelho do reino, sim, numa dimensão aqui na terra de algo celestial, porém revelado através da pessoa de Jesus. Eu não posso ter o evangelho misturado com outras pessoas, com outros intercessores, com outros caminhos, com outros segmentos, não. É somente um, o meu mediador, e um, o meu salvador, Jesus Cristo. Então eu preciso ter isso. Terceira coisa que é importante, e é um título também que aparece nos textos sagrados, que é Evangelho de Kyrios, que é Evangelho do Senhor. Ponto 3, Evangelho do Senhor. Olha só, vou escrever Evangelho do Senhor, porque está Kyrios, em grego está Evangelium tou Kyrios, que seria Senhor. E isso aparece em Atos 11, 20. Atos 11, 20. E esse evangelho no original aparece justamente o que eu falei. Esse evangelho do Senhor, em português, talvez não será corretamente. Vai nos originais, você vai ver quanta diferença. Então, aparece o evangelho do Senhor em Atos 11, 20. Agora, por que evangelho do Senhor? E é destacado essa questão, Kyrios, porque o próprio Senhor é salientado. Porque muita gente já conheceu Jesus, é salvo, tem uma ligação, e muita gente adora o reino, ama o reino, vamos falar assim, vivencia o reino, mas não quer o senhorio de Cristo, não quer o senhorio de um Senhor, Adonai, Adonim, Adon em hebraico, esse Adonai que é quem rege, Adonim, meu Senhor, que vai me reger. E aí começa uma renúncia, porque nós sabemos que Jesus é a pessoa, mas agora a posição dele diante da minha vida espiritual é Senhor, nessa postura de eu sendo um servo, ele me domina. Eu estou sujeito, subjugado. E por isso que eu conheço muita gente que conheceu Jesus, aceitou, se alegrou sendo salvo, sendo perdoado, e não quis seguir, não quis se submeter ao senhorio. Então, é possível que alguém louve a Jesus, é evangélico, está vivendo o evangelho que louva Jesus, canta Jesus, fala de Jesus, mas nunca se sujeitou ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Yeshua HaMashiach como rei. E a maior prova está nas suas ações, como eles se comportam, o seu modus vivendi, o estilo de vida prova que o Senhor nunca os governou, nunca se sujeitaram a ele. E não basta só dizer Senhor, Senhor, porque é possível que ele nunca será meu Senhor. Você vai ter que se sujeitar ao jugo. Por isso ele diz, venha para o meu jugo, porque meu jugo é fato, e vai ser colocado em você um jugo suave. É um fardo leve, mas é um jugo, onde eu estou subjugado a ele. Glórias a Deus por isso. Graças por esse jugo, e me sujeito e me curvo diante dele para todo sempre. Filipenses 2,9 diz que ele foi dado um nome acima de todo nome, para que todo o joelho se dobre e todos possam dizer e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Todo mundo vai dar glória, queira ou não, todo mundo um dia vai se dobrar, se subjugar diante dele. Mas a questão é agora, eu o reconheço? Eu realmente sou capaz de me renegar? Por isso ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é uma luta constante que eu tenho que me negar a mim mesmo, tenho que me matar a mim mesmo, tenho que acabar com a minha carne, tenho que acabar com essa malignidade mundana que está me querendo dominar. Há muita gente que hoje em dia diz, olha, eu fui liberto para sempre. Não, querido, todo dia o Senhor tem que me ajudar na essência sobrenatural do Espírito, pelo poder da palavra, para que eu, Natanael, tome a decisão, para eu ser liberto e quebrar correntes, primeiro aniquilando essa carne nunca vai se converter, ela vai desejar pecado a vida inteira,
Então todo dia eu morro, falava Paulo, todo dia eu tenho que me aniquilar, todo dia eu tenho que me matar. Às vezes erramos, por favor, falhamos. Quem não pecou depois de Saul? Pecamos, erramos, mas eu tenho que me aniquilar e tenho que falar, não, eu não aceito isso, eu não aceito essa natureza pecaminosa, eu não aceito essa natureza maligna. E eu me apego a Cristo e amo a pessoa do Senhor Jesus e me sujeito a Ele. Eu vivo para Ele, com Ele. Então eu não posso viver o Evangelho sem o senhorio de Cristo. O problema em relação ao senhorio de Cristo, de santificar-se e viver martirizando aquilo que é maligno, ou matando aquilo que é maligno, aniquilando aquilo que é maligno, o grande erro é que eu posso ser tendencioso a ser um santo religioso e ao mesmo tempo ser liberal demais. Porque há duas turmas hoje em dia, mas existe o equilíbrio. Há uma turma que diz, não, Jesus já morreu por você, teus pecados todos já foram perdoados, você já é santo, santo para sempre e acabou. E essa hipergraça que está sendo pregada, já ouviu falar da hipergraça? Tudo é graça, tudo é pela graça, você não precisa fazer mais nada, acabou, você é a graça e acabou. Em parte eu concordo na graça de Deus. Por outro lado, outros dizem, não, você tem que fazer isso, mais aquilo e mais o outro. Se você não fizer isso, você não está no Evangelho. Aí começam os legalistas, os religiosos, os que gostam de apontar, de acusar, os que gostam de colocar dogmas. Se você não usa isso, se você deixa de fazer isso, se você faz o outro, aí sim você vai agradar a Deus, querido. São dois extremos, o legalismo religioso, e isso se torna uma grande hipocrisia diante do Senhor. E por outro lado, o liberalismo, ao ponto de vermos a Lavonté, uma hipergraça, onde nada mais é pecado e tudo é love. Por favor, não. A salvação foi me dada de graça. Foi me dada de graça. Cabe a mim agora zelar e vigiar, porque a vigilância é um preceito, um dogma citado em toda a doutrina. Você pode ver em toda a doutrina, orar e vigiar. O próprio Jesus falou sobre isso. E o próprio Paulo e os apóstolos falaram sobre a vigilância. Eu tenho que vigiar. Agora, como que eu posso me santificar? Não é com coisas aqui, ou atos meus, obras minhas que eu vou me santificar. Eu me sujeito a Cristo, me sujeito ao Senhor. Ele é meu Senhor. Ou seja, eu não me santifico aqui para agradar ao Senhor. Não é isso. Por favor, preste atenção. Eu não começo a fazer coisas aqui para agradar ao Senhor e estar de boa com Deus. Não é isso, não. É ao contrário. Ou seja, o povo que faz coisas de santidade, entre aspas, para agradar a Deus. Não, eu tenho que me sujeitar a Deus para começar a fazer obras de santificação. É ao contrário. Muitos querem se santificar-se, fazer obras de santidade, entre aspas, porque muitas delas são religiosas e, de fato, vão ter um ponto positivo, uma nota 10 de Deus, e Deus vai se agradar deles. Não, aí eu estou comprando a Deus e minhas obras são imundície. Como que eu posso agradar ao Senhor? Agora, ao contrário, tenho que buscar a pessoa de Cristo, eu tenho que buscar a pessoa de Yeshua HaMashiach, eu tenho que buscar a Deus, me refugiar nele e fazer do Senhor Jesus meu Senhor, me sujeitar ao seu domínio, entrar nele, ser abduzido, estar em Cristo, ser tomado por ele num relacionamento tão forte a um ponto de eu ser capturado, escravizado, entre aspas, por ele, o seu jugo me tomar, e agora por ser tomado e ser um conhecedor do senhorio dele, aí sim, tudo que eu faço, vou fazer em santidade. É mais ou menos isso. Numa igreja, um pastor diz, isso aqui é pecado, e não peque, não peque, não peque. Com certeza alguém vai pecar, começando por ele que está pregando. Agora, a diferença, eu digo, vamos buscar Deus, vamos buscar o senhorio de Cristo, vamos buscar Deus, que automaticamente você vai largar o pecado, automaticamente você vai largar o mal. Quem conheceu a Deus, ele, meu irmão, com certeza nunca mais será prazer em pecar. Pode até pecar, mas nunca mais será prazer em pecar. Nunca mais vai viver tranquilo se ele está em pecado, porque ele faz parte de Deus. Ele foi sugado por Cristo, foi transportado, diz Paulo, às regiões celestiais para estar governando nesse reino sobrenatural com Cristo, e acabou. Então, não ser extremista, você não pode ser nem um religioso que anda mensurando com ABC para ser santo, e nem tampouco liberal. Você tem que ser sujeito
ao senhorio, o evangelho do Senhor. Qual é o evangelho que estão te pregando? É aquele evangelho, se você faz alguma coisa, fica 6 meses sem Santa Ceia? Ou aquele mês que igual o Pai Nosso e Ave Maria, que é ditado por um sacerdote romano, que te diz, você fica tantos meses de banco, esse evangelho hipócrita, que depois você tem que ir no meio da congregação, confessar o teu pecado, e se a congregação te perdoa, você pode continuar nativa. Por favor, estamos no século 21 e Jesus já está vindo na sua vinda gloriosa, e com certeza muita coisa precisa ser alinhada, porque o tempo está próximo. Amados de Deus, prestem atenção. Que evangelho estamos vivendo? O evangelho sectarista, de denominações, de placas, de marketing, de engodo, de dinheiro, de conversa furada, de doutrinas maquiavélicas, de ecumenismo, de engodo da Babilônia. Esse é o evangelho que estão pregando para você? De ativismo dentro da igreja, das 4 paredes, de metodologias A, B, C, D, de como fazer isso e o outro para poder fazer crescer a sua denominação? Sai fora disso. Sai fora disso, que somente essa turma está procurando um reinado babilônico, diabólico, que não agrada ao Senhor. Escute, eu sei que alguém está recebendo essa palavra, eu sei que alguém está recebendo essa palavra, eu sei que tem alguém angustiado, cansado, subjugado, que talvez ainda não conhecer o evangelho do reino, não conheceu plenamente a glória do Senhor Jesus e nem o seu senhorio. Por isso o evangelho é o evangelho Kyrios, do Senhor. Diz também aqui o evangelho de Cristo. Olha só, evangelho de Cristo, mais um termo. 4, evangelho de Cristo. É outro termo usado. Não são vários evangelhos, por favor. É um só evangelho, mas são segmentos e títulos usados por quê? Em 2 Coríntios 10, 14. 2 Coríntios 2, 14. 10, 14 fala sobre o evangelho de Cristo. Você sabe que essa palavra aqui é a palavra grega para Mashiach. Mashiach, que é unção. Mashiach, o ungido, aquele que foi separado, onde se derramou azeite, é unção. Agora, esse evangelho verdadeiro precisa ter unção, porque quando eu tenho o evangelho da dimensão do reino, que é um só, ele me apresenta a pessoa, uma relação pessoal com meu Salvador, eu me sujeito, por isso ele diz, vinde a mim. Você chegou até ele e conheceu ele. Depois diz, vinde após mim. Aí é uma caminhada, eu me sujeito ao Senhor. E agora vem o Cristo, que é a mesma essência, é um só evangelho, é uma só pessoa. Mas quando fala Cristo, se refere a unção que me permeia, a unção que me cobre e que me dá autoridade para pregar, autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar enfermos. Horas o próprio Cristo disse, eu vos envio, expulsai demônios, expulsem demônios, curem os enfermos. Seus demônios são expulsos, é porque chegou o reino do céu. Então, o verdadeiro evangelho está carregado dessa unção que dá poder. Vou colocar aqui, poder, o dunamis, porque muita igreja diz, não, poder, avivamento, isso não existe mais, isso foi da igreja primitiva. Olha para mim, onde está escrito igreja primitiva? A igreja nunca foi primitiva, a igreja é uma só. A igreja pode passar séculos, é uma só, e essa igreja é a igreja de Cristo na terra. A igreja é a igreja de Cristo, que tem um fundamento apostólico. Tanta gente combate o apostólico, mas por quê? Porque Roma matou os apóstolos e implantou o papado. E esse papado onde está na Bíblia? Onde está na doutrina? Em nenhuma Bíblia, nem católica, nem protestante, nem nenhum lugar você vai encontrar o papado instituído numa igreja santa. E em gente que tem um pouco de coerência e um pouco de inteligência para ler que o papado é uma invenção romana maligna. Agora, tirar o apostolado e falar apóstolo é a mesma coisa que falar do diabo. Por quê? Porque não entende que a base apostólica e a igreja é apostólica, é uma igreja enviada, que não vive romanizada numa redoma de ouro, de prata, de anéis, de pompa. Porque esse é o problema de hoje em dia, que muitos evangélicos já entraram nessa onda de achar que apóstolo é colocar um botão, colocar um anel e uma capa de neon, pronto, já é apóstolo. Por favor, que conversa fiada é essa que entrou no meio da igreja? E não entendo o que é o apostólico. Hoje eu tenho uma revelação clara do que é o apostólico, de uma igreja que está embaixo dessa sujeição
de Cristo, com poder e autoridade. Porque hoje em dia apóstolo é só se ele anda de Mercedes-Benz. E você sabia que tem apóstolo na África? Apóstolos, missionários na África, passando até necessidade. Tem gente que está sendo apedrejada. Você sabia que lá o Talibã está matando missionários, apóstolos de verdade, que estão dando a vida por Jesus? E está matando só por ter a Bíblia, já estão dando uma rajada de metralhadora. Cadê o apostólico? Aí quero te ver, apóstolo de verdade. Um apóstolo sério. Agora, lógico, Deus pode prosperar alguém, claro que pode prosperar quem Ele quiser. Agora, eu não posso fazer um marketing, um engodo satânico maligno de uma unção que não procede de Deus, porque a unção de Cristo me leva a uma base de unção apostólica, profética. E isso é necessário, são 5 dons na igreja. A igreja Avanil 2, apostólico e profético. Por favor. Quem tem essa autonomia para tirar o apostólico e profético da igreja? O evangelístico, o pastoreio e o ensino, são 5, é uma completude de 5. Há muita coisa que está mal interpretada e sendo mal feita na igreja e você precisa acordar. Agora não precisa ser muito inteligente para perceber quando algo maligno e não está cheirando bem. Agora, ou a pessoa ela é conivente no erro e está no meio da Babilônia e é tão safado e sem vergonha quanto, ou você é inocente demais. Ou é um cego que não quer enxergar. Por favor, entenda isso. São 2 coisas. Ou eu sou malandro do jeito que estão me sujeitando a coisas malignas, ou eu sou um cego que não quero enxergar. Então, é hora de tomar uma determinação e falar assim, chega, minha vida está em Cristo Jesus, e eu vivo a unção do que é verdadeiro em nome de Jesus. Então, temos o Evangelho de Cristo, e precisamos ver isso para a glória do Senhor. Tenho tanto ponto aqui para falar, mas vou falar mais um pelo menos, para encerrar esse assunto hoje, depois vamos tratar outro assunto. Evangelho da graça, vou colocar aqui, Evangelho, ponto 5, Evangelho da graça. E aí muita gente se espanta, porque pensa que hoje é tudo de graça, tudo à la vontade. Então, para eu viver um verdadeiro evangelho, eu vou recapitular. Tem que ser reino. Se não é reino, estou vivendo, eu sou um sectarismo denominacional, caia fora disso. A tua igreja tem placa, coloca outdoor, luzes de neon, sai fora disso, sai fora disso. Isso é maquiavélico, é reino humano na terra, tá bom? Segundo, ele apresenta Jesus. Quando falo de Jesus, estou falando de uma pessoa santa gloriosa, que é o Filho de Deus e é o próprio Deus. Evangelho do Senhor, Kyrios. Aqui vou falar algo que eu esqueci de falar, cruz. Esse é outro tema. Eu vou trazer ainda um vídeo, Evangelho sem cruz, porque estão pregando Evangelho sem cruz. Quando fala o Senhor, fala de cruz, para ser crucificado, veio morto e aceitar o senhorio, se subjugar a Cristo. E o próprio Cristo, que é Mashiach, que me dá poder e autoridade. Aí vemos a ação de uma igreja santa, no apostólico, no profético, no evangelístico, no pastoreio e no ensino segundo Efésios capítulo 4. E o evangelho da graça, ou seja, não é o evangelho que eu tenho que fazer rituais, que eu tenho que guardar isso, aquilo, outro para ser santo, mas o evangelho onde uma graça incondicional. Porque estávamos na abundância do pecado, e agora, sendo pecadores, ele superabundou na graça. E esse evangelho me perdoou, me santificou, me libertou, me regenerou. E esse evangelho da graça é de graça. E pela graça somos salvos. E esse é o evangelho que eu preciso viver. Por quê? Porque estão pregando o evangelho de condições. E perguntam, você já participou da campanha das 7 chaves? Você já ganhou a fita santa? Você já recebeu a prece ungida? Você já recebeu a caneta salvífica? Está assim hoje em dia. Com essa caneta salvífica você vai escrever e você vai alcançar tal bênção, tal benefício. São as indulgências. Indulgências. Lutero sofreu tanto lá e cometeu muitos erros também, mas a reforma lutou tanto para nos libertar de toda essa romanização. Agora que estão fazendo o evangelho não é mais pela graça, é através da caneta santa, do paninho santo, do unguento santo, da rosa não sei do que. Esse misticismo do quinto do inferno dentro da igreja evangélica. Sai fora disso, só temos um evangelho, que é o evangelho da graça. E pela graça somos salvos,
Isso é um dom de Deus para a nossa vida, porque você e eu somos um lixo que não serve para nada, mas pela graça fomos salvos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa recapitular. Deixe um comentário, fale alguma coisa, se tu conhece o verdadeiro Evangelho de Cristo. Um abraço.